Olá, graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito dos nomes do Espírito Santo. Amém? A Bíblia, quando relata a respeito do Espírito Santo, ela se utiliza de vários nomes. E Po Yong Cho diz aqui no livro O Espírito Santo, meu companheiro, mostra no capítulo 3 alguns nomes. Nós vamos falar sobre outros, mas ele diz o seguinte: a Bíblia usa pelo menos 4 nomes significativos quando se refere ao Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Consolador. Cada um deles especifica uma função particular do Espírito Santo. Então, é importante nós entendermos que os nomes vão mostrar funções do Espírito Santo. Ou seja, quando nós começamos a ver esses diversos nomes que a Bíblia usa para descrever ou para falar a respeito do Espírito Santo, nós precisamos entender que ali também, de uma forma direta, fala também sobre a ação do Espírito Santo, seja na eternidade, seja na era presente que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ver esses nomes e começando pelo Espírito de Deus. Amém? Quando a Bíblia se refere ao Espírito de Deus, está mostrando que o Espírito Santo, ele é um agente de Deus na terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E ali nós vamos ver a criação. Deus falando e o Espírito Santo fazendo. Amém? Então é importante nós entendermos isso, porque quando a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, está falando sobre a ação de Deus na terra. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: pois quem dentre vós conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então Paulo está trazendo aqui a revelação de que aquele que conhece os assuntos referentes a Deus é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus foi dado aos homens para que ele pudesse revelar aos homens a mente, os propósitos, os desígnios e o caráter de Deus. Paulo, ainda em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele tem esse poder também de guiar os filhos de Deus. E nós precisamos entender isso. Para quê? Para que nós possamos não seguir aquilo que nos dá na cabeça, mas seguirmos aquilo que o Espírito Santo ou o Espírito de Deus está nos guiando. Amém? Nós vemos também essa nomenclatura Espírito Santo na Bíblia. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então aqui ele vai demonstrar que o reino de Deus não consiste, em faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso. Não, o reino de Deus consiste em nós desfrutarmos de justiça, de paz e de alegria. Isso no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos supre, amém? No que diz respeito ao reino de Deus. E ele vai nos suprir com justiça, com paz e com alegria. Em Atos capítulo 2, versículo 38, diz que Pedro respondeu àqueles judeus que estavam perplexos diante da pregação de Pedro e perguntaram para ele: o que é que nós vamos fazer diante dessas coisas que você falou? Pedro diz: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então mostra aqui que o Espírito Santo também ele concede dons aos homens. Amém? Então esses dons, ele está falando ali a respeito do batismo no Espírito Santo, batismo com fogo, a respeito das línguas, interpretação e alguns dons que nós vamos estar estudando mais para frente a respeito do ministério do Espírito Santo. Sabemos que são 9 dons do Espírito: 3 de poder, 3 vocais e 3 de revelação. Continue aqui na sequência dos vídeos que você vai entender cada um. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então,
No momento que nós nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo na nossa vida, nós somos selados para o dia da redenção. Chegará um dia que os mortos em Cristo ressuscitarão, nós os vivos seremos transformados. Esse dia é o dia da redenção. E diz que enquanto esse dia não chega, o selo que nos garante sermos propriedades de Deus é o Espírito Santo dado a nós. Também nós vemos em Romanos 8:9 uma outra nomenclatura falando o Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo ele é o Espírito de Deus, mas ele é também o Espírito de Cristo. Romanos 8:9, Paulo diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então veja que são nomes que vão estarem assim intercambializados e mostrando a função e a obra do Espírito Santo. Mas ele também é chamado de Espírito da Verdade e Conselheiro. Em João capítulo 15, versículo 26, o apóstolo João diz assim, Jesus falando: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então Jesus chama o Espírito de Deus, o Espírito Santo, de Conselheiro e diz que ele também é o Espírito da Verdade, né? A verdade nós sabemos, Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade e o Espírito testifica da verdade. Uma outra nomenclatura que a Bíblia chama também é de Consolador. Em João 14:16, Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique sempre convosco. Então, essa palavra Consolador no grego é Paracletos, que significa alguém que está para consolar, alguém que está para defender, alguém que está para guiar, conduzir. Em João 14:26, Jesus diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele vem com o propósito de consolar, mas também com o propósito de ensinar e também com o propósito de nos fazer lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Amém? Em João 16:7, Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, veja como esses nomes do Espírito Santo, eles retratam a respeito da função, da obra, do trabalho do Espírito de Deus na vida do homem. Amém? Mas ele também é chamado de Espírito Eterno. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Veja que revelação tremenda aqui nesse texto de Hebreus. Amém? Diz que o Espírito Eterno, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus. Amém? Então o sangue de Jesus, pelo Espírito Eterno, tem esse poder de nos purificar dos atos que levam à morte, ou seja, pecados que nós venhamos a cometer após o novo nascimento. Não de forma proposital, não como iniquidade, pecados repetidos ou pecados, vamos dizer assim, que fazem parte do nosso dia a dia. Não, mas pecados que a gente muitas vezes cai, né? Situações, armadilhas, tropeços, quedas. Diz que o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, ele vai purificar a nossa consciência desses atos para que nós possamos servir ao Deus vivo. Amém? Então, tudo que envolve o Espírito de Deus, tudo que envolve a palavra de Deus, fala de vida, irmãos. E nós precisamos entender esses nomes que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, porque também vão revelar a sua função e a sua missão na vida, seja da criação, seja na obra da salvação
seja na obra da purificação, seja na obra de guiar a toda a verdade, de consolar, de conduzir, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu espero que tenha trazido mais luz a respeito do ministério do Espírito Santo, ouvindo a falar sobre os seus nomes. Claro que tem muitos outros nomes, nós vamos ficar por aqui, porque o vídeo já chega num tempo satisfatório e eu creio que isso é suficiente para que você possa entender. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como sua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.